Sua vitória chegou. Em poucos minutos, você terá posse de uma entrega milionária em sua vida. Você vai apenas ouvir o que eu tenho a dizer nos próximos 7 minutos e será suficiente para ter a vida completamente transformada de uma vez por todas. Eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tirado seu sono à noite. Eu quero que você imagine isso sendo transformado. Imagine o saldo da sua conta bancária aumentando mais e mais sem você entender de onde vem tanto dinheiro. Imagine sua vida sendo restaurada por completo, o fim das suas preocupações. É exatamente isso que Deus quer para você, mas para isso você precisa escutar até o final. Caso contrário, você pode perder essa bênção secreta. Não conte isso para ninguém, e no final eu ainda rezarei junto contigo para a realização de todas as graças e bênçãos que nosso Senhor tem para você. A palavra de Deus levará você a refletir sobre 2 pontos-chave que estão impedindo a prosperidade de habitar em sua casa. Como forma de dar seu sim para as promessas de Deus e o que Ele tem hoje para você, quando ouvir a palavra receba, escreva seu nome nos comentários e estaremos orando por sua vida e sua cura o encontrará nos próximos dias. Portanto, só coloque seu nome se você realmente precisa de um milagre em sua vida financeira. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E olha, isso não é só um versículo bonito para decorar ou para escrever em caneca de crente. Isso é uma verdade que tem o poder de virar o seu mundo de cabeça para cima, mas de um jeito abençoado. Porque se Ele é o mesmo, então aquele Jesus que tocava os cegos e eles viam, que falava com os mortos e eles voltavam à vida, que multiplicava o pão e o peixe até sobrar, esse mesmo Jesus está vivo e ativo hoje. E se Ele está presente, então por que você duvida que Ele pode intervir na sua vida agora mesmo? Pense comigo. Imagina a cena, uma multidão apertando Jesus, gente tocando, empurrando, tentando se aproximar. Mas no meio daquela confusão toda, uma mulher doente há 12 anos, sem solução nenhuma, só pensa numa coisa: se eu apenas tocar na orla da roupa dele, eu serei curada. Ela não grita, ela não interrompe o mestre. Ela simplesmente se arrasta no meio da poeira, da dor, da vergonha e toca. Um toque. E naquele instante, Jesus para tudo. Ele sente o poder saindo dele e pergunta: quem me tocou? Ué, Jesus, está todo mundo te tocando. Mas aquele toque foi diferente. Foi um toque com fé. Foi um toque com expectativa. E você? Quando foi a última vez que você tocou em Jesus desse jeito? É isso que falta hoje. Fé viva, fé ousada, fé que acredita que o mesmo Cristo que curou aquela mulher ainda pode curar hoje. Que Ele ainda pode te levantar da cama onde a depressão te prendeu. Que Ele ainda pode restaurar teu casamento que já parece enterrado. Que Ele ainda pode trazer teu filho de volta, mesmo que o mundo tenha levado ele longe demais. Eu estou aqui para te lembrar disso, não porque eu li num livro ou porque ouvi falar, mas porque eu já vi gente destruída sendo restaurada. Já vi porta fechada escancarar depois de oração. Já vi médico dizer não tem jeito e Deus dizer eu sou o jeito. Meu irmão, minha irmã, Jesus não é só um personagem de história antiga. Ele não está preso nas páginas amareladas da Bíblia, não. Ele está presente. Ele anda no meio de nós. Ele escuta cada oração sussurrada de madrugada, quando ninguém mais entende o que você está sentindo. Ele vê cada lágrima que cai no travesseiro, quando o desespero tenta te calar. Ele entende aquilo que nem você consegue explicar. E mais do que isso, Ele age. Ele entra na história. Ele muda o roteiro. Lembra de Bartimeu, um cego sentado à beira do caminho, ignorado por todos, tratado como lixo. Mas quando ele soube que Jesus estava passando, ele não ficou calado, ele gritou. E mesmo quando mandaram ele calar a boca, ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que Jesus fez? Parou. No meio da multidão, no meio do barulho.
Ele parou por causa de um grito cheio de fé, um grito de quem acreditava que aquele era o dia do milagre. E foi. O mesmo Jesus que parou por Bartimeu hoje para por você. E ele está te ouvindo agora. O céu não está em silêncio. Você acha que Deus não está vendo tua luta? Que Ele não está acompanhando cada passo teu? Ele está mais perto do que você imagina. Ele não mudou. Você pode ter mudado, pode ter enfraquecido, pode ter vacilado, mas Ele continua com os braços abertos, porque a fidelidade dele não depende da tua força. O amor dele não é condicionado ao teu desempenho. Ele é o mesmo que perdoou Pedro mesmo depois da traição. O mesmo que restaurou Tomé, mesmo depois da dúvida. O mesmo que transformou um perseguidor chamado Saulo em um apóstolo que abalou o mundo. Mas tem uma coisa, ele não vai forçar. Ele é rei, mas ele bate a porta, ele convida, ele chama. E se você abrir, ele entra e faz morada. E quando Jesus mora, o caos tem que sair. Quando Jesus entra, o medo perde força. Quando ele toma o controle, até aquilo que parecia desandar começa a se alinhar. Porque onde ele está, o impossível se dobra. A lógica humana perde valor. Porque o que ele faz, ninguém explica. Só vive, só sente. Sabe aquela dor que você carrega há anos, aquela ferida que ninguém vê? Jesus pode curar. E não é curar pela metade, não é passar uma maquiagem por cima, é transformar de dentro para fora. Ele arranca o mal pela raiz, ele toca lá no fundo, onde só ele tem acesso. Ele trata o que a psicologia não alcança, ele restaura o que o tempo destruiu, ele sopra vida onde só restava cinza. E se ele fez isso tantas vezes na Bíblia, por que não faria por você? Lembra do paralítico que foi descido pelo telhado? Aqueles amigos sabiam que se colocassem aquele homem aos pés de Jesus, alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. Primeiro, Jesus perdoou os pecados, depois mandou levantar e andar. Porque ele não só cura o corpo, ele cura a alma. Ele não resolve só o que é visível, ele trata o que é escondido. É por isso que você precisa entender. Jesus não mudou. Ele ainda multiplica, ele ainda ressuscita, ele ainda acalma tempestades. E talvez você esteja justamente aí, no meio da tua própria tempestade. O vento soprando forte, as ondas batendo e tudo o que você consegue pensar é: será que ele me esqueceu? Mas olha o que aconteceu com os discípulos no barco. Jesus estava dormindo, sim, mas ele estava ali, dentro do barco, presente. E quando eles clamaram, ele se levantou, repreendeu o vento e disse: acalma-te. E houve bonança. Tem tempestade na tua vida que vai cessar não porque você é forte, mas porque você vai chamar Jesus para o centro. Ele vai se levantar no meio da tua confusão e trazer paz. Paz de verdade. Não é alívio momentâneo, não é distração temporária. É paz que sustenta, que acalma, que dá direção. Agora escuta. O tempo de esperar para depois acabou. Não deixa para amanhã a entrega que você pode fazer hoje. Não adia mais o recomeço. Jesus está passando. Ele está aqui e ele está pronto para fazer por você aquilo que ninguém mais conseguiu. Mas você precisa dar o passo. Precisa tocar como a mulher do fluxo, precisa gritar como Bartimeu, precisa crer como os amigos do paralítico, precisa confiar como Pedro quando saiu do barco. Eu sei que a caminhada não é fácil, eu sei que tem dia que a vontade é sumir, que tem hora que a dor grita tão alto que parece impossível ouvir a voz de Deus. Mas mesmo no silêncio, Ele está agindo. Mesmo quando parece que Ele não responde, Ele está preparando, porque o tempo dele é diferente. E quando Ele decide agir, é de um jeito que ninguém entende, mas todo mundo vê. E a tua hora está chegando. A virada que você tanto espera está mais perto do que parece. Só não solta a mão dele. Só não deixa de acreditar. Descubra o segredo da transformação Cristo com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu a vida de mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas.
Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Irmão, irmã, olha, se tem uma coisa que a vida me ensinou na marra, é que tem hora que a força não resolve, a vontade não resolve, nem o dinheiro, nem o diploma, nem as pessoas ao nosso redor conseguem dar conta. Tem batalha que só se vence com uma coisa: sabedoria. Não aquela sabedoria de parecer esperto, de dar resposta rápida ou saber tudo na ponta da língua. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que só Deus pode dar, aquela que muda nosso olhar, nosso passo, nossa reação. E é por isso que o Salmo 90, versículo 12, bate tão fundo no meu coração. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Você entende o peso disso? O salmista não está pedindo tempo, ele não está pedindo mais anos de vida, ele está pedindo sabedoria para viver os dias que já tem, porque tem gente que vive muito, mas vive vazio, vive correndo, mas sem direção, vive lutando, mas lutando errado. Sabedoria, meu irmão, é saber quando falar e quando calar, quando avançar e quando esperar, quando corrigir e quando só orar. É discernir o momento, o propósito, o tempo de Deus nas coisas. E vamos ser sinceros, quantas vezes a gente já se machucou por agir no impulso, por fazer sem pensar, por falar sem buscar direção? Quantas vezes, se a gente tivesse parado só um pouquinho para perguntar: Deus, o que o Senhor acha disso? Tudo teria sido diferente. Eu lembro de uma situação que marcou minha vida, uma fase que parecia que tudo estava dando errado. Eu tentava de um lado, dava errado, tentava de outro, tropeçava. Eu chorava, orava, pedia resposta, mas parecia que o céu estava em silêncio. E foi aí que eu parei de pedir solução e comecei a pedir sabedoria. Parei de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E comecei a perguntar: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Irmão, foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Deus não mudou a situação de fora para dentro. Ele mudou o meu interior. E quando eu mudei, tudo ao meu redor começou a se alinhar. É disso que Isaías fala no capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Olha o segredo: esperar. E esperar não é cruzar os braços, não é ser passivo, não é desistir. Esperar no Senhor é confiar enquanto caminha, é não se desesperar quando parece que nada está acontecendo, porque na verdade, enquanto você espera em Deus, Ele está agindo em silêncio. Ele está preparando o terreno, está moldando seu caráter, está te ensinando a voar mais alto. E eu te falo com toda convicção: quem aprende a esperar em Deus, aprende a viver com sabedoria, porque a sabedoria não vem só do que a gente sabe, mas do quanto a gente confia, do quanto a gente entende que Deus vê além, que Ele enxerga o amanhã que a gente não consegue imaginar, que Ele já foi no nosso futuro e voltou para nos guiar no presente. E quando você entende isso, você para de agir pela emoção. Você começa a agir pela revelação, pela direção que vem de cima, sabe? A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que venceram não por serem fortes, mas por serem sábios. Salomão é o mais famoso, claro. Deus deu a ele a chance de pedir qualquer coisa: dinheiro, fama, poder, mas ele pediu sabedoria. E com isso veio o restante. Porque quando você tem sabedoria, você atrai o favor. Você administra bem os recursos. Você lida com as pessoas de forma correta. Você constrói algo que dura. Mas olha, nem sempre sabedoria é glamour. Às vezes, sabedoria é saber perder. É saber calar quando tudo dentro de você quer gritar. É saber recuar para não ferir quem você ama. É saber reconhecer que precisa mudar, que precisa crescer, que precisa aprender. E é nesse ponto que muitos travam. Porque sabedoria exige humildade. E a gente vive numa geração que valoriza muito o saber tudo, o ter opinião para tudo, o não levar desaforo para casa. Mas sabedoria verdadeira não grita.
Ela sussurra, ela não busca palco, ela busca direção. E quem anda guiado por ela não tropeça fácil, não se perde nas opiniões, não é enganado pelas aparências. Porque quem anda com Deus começa a ver com os olhos dele, começa a perceber o que é real e o que é armadilha. Começa a discernir o tempo certo de agir, e você pode estar aí agora, enfrentando uma situação que ninguém entende, uma decisão difícil, um momento em que qualquer passo pode custar muito. E eu quero te encorajar, não decida no impulso. Antes de qualquer coisa, peça sabedoria. Fecha a porta do teu quarto, dobra o joelho e diz: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor sabe. Me dá sabedoria, me mostra o caminho. Porque quando você pede com sinceridade, Ele responde. Talvez não do jeito que você espera, mas sempre da forma que você precisa. E olha, pode ser que a resposta venha através de uma palavra, de um conselho, de uma situação, até mesmo de um silêncio. Às vezes, o silêncio de Deus também é resposta. Ele nos ensina a observar, a ter paciência, a amadurecer. Porque sabedoria não se recebe só num estalo, ela é construída, ela é lapidada. E muitas vezes ela nasce da dor. Mas uma vez que você a conquista, ninguém te tira. Então, irmão, irmã, não viva no automático. Não tome decisões pela pressão. Não ande só pelo que os olhos veem. Peça sabedoria antes de começar o dia. Peça sabedoria antes de falar com alguém. Peça sabedoria antes de abrir a boca para dar opinião. Porque uma palavra dita na hora errada pode destruir. Mas uma palavra com sabedoria pode restaurar o que estava quebrado há anos. E se você acha que não é capaz, que não tem estrutura, que não tem preparo, deixa eu te dizer uma coisa poderosa. Deus ama usar quem o mundo subestima. Ele levanta os simples, os improváveis, os que se colocam dependentes dele. A sabedoria dele não é ensinada em faculdade, ela é revelada no secreto, é dada àquele que se humilha, que reconhece que não sabe tudo, que clama por direção. E talvez você esteja se perguntando, como eu sei que Deus vai me responder? A resposta está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. É promessa. Deus não nega sabedoria a quem pede. Ele não fica em silêncio quando alguém clama com coração sincero. Ele está disposto. Ele quer te guiar, quer te capacitar. Então comece hoje. Comece agora. Muda o tom da tua oração. Em vez de pedir só livramento, peça discernimento. Em vez de pedir só bênção, peça direção. Porque quando você é guiado por Deus, até os dias difíceis se tornam mais leves. Até os nãos dele se tornam proteção. Até os atrasos se tornam livramentos. E cada passo começa a ter propósito. Quer um exemplo claro disso? Olha a história de Jonas. Deus deu uma direção. Vai para Nínive. Mas Jonas decidiu fazer o caminho contrário. Comprou passagem, entrou no navio e fugiu para o lado oposto. Sabe o que aconteceu? Tempestade, medo, culpa. E no fim ele foi engolido por um grande peixe. Tudo isso podia ter sido evitado se ele tivesse simplesmente obedecido à direção que Deus deu. Agora imagina quantas tempestades você já enfrentou porque decidiu ir para Tarsis quando Deus estava te chamando para Nínive. E é por isso que eu digo com toda a força do meu coração, não peça só bênção, peça direção. Porque quando Deus te guia, até os dias difíceis se tornam mais leves. A caminhada continua dura, sim, mas você anda em paz. Porque sabe que está no centro da vontade dele. Porque tem convicção de que, mesmo que esteja chovendo agora, é ele quem está segurando o guarda-chuva. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Quando a gente começa a andar com direção, a nossa generosidade também muda. A gente para de dar só quando sobra e passa a dar com propósito, porque entende que tudo que temos vem dele, que somos só mordomos, que quanto mais a gente entrega, mais espaço a gente cria para receber o novo de Deus. Aí entra o que está escrito em Lucas 6, versículo 38. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão.
porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Meu irmão, minha irmã, isso é poderoso demais. Jesus não está falando só de dinheiro aqui. Está falando de atitude, de coração, de entrega. A medida que você usa para tratar o outro é a mesma que o céu vai usar com você. Se você é generoso, Deus vai ser generoso contigo. Se você perdoa, será perdoado. Se você abençoa, será abençoado. E quando isso se junta com direção, aí tudo muda. Porque você começa a semear no lugar certo, na hora certa, na vida certa. E a colheita vem com força. Eu lembro de uma história que ouvi de um irmão da igreja. Ele tinha um negócio pequeno, simples, vendia na rua. Um dia, ele sentiu no coração que devia ajudar uma senhora que passava todo dia por ele e mal tinha o que comer. Ele não tinha muito, mas mesmo assim, começou a dar uma marmita por dia para ela, sem esperar nada, sem fazer alarde, só fazendo o bem. Um mês depois, um homem que passava pelo mesmo lugar viu aquilo, se comoveu e puxou papo. Era dono de uma rede de mercados. Contratou o irmão para fornecer marmita para 3 unidades. A vida dele mudou, mas ele me disse algo que eu nunca esqueci. Não foi a marmita que me deu o contrato, foi a direção de Deus para ser generoso mesmo tendo pouco. Você entende isso? Generosidade com direção transforma a vida. Porque não é sobre dar para ganhar, é sobre dar porque confia. Porque sabe que o Deus que manda dar também é o Deus que sabe multiplicar. Só que o nosso maior problema é o medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de dar e não receber. E o medo é inimigo da direção. Porque quem anda com medo se paralisa, mas quem anda com fé, obedece. Mesmo quando não faz sentido, mesmo quando o coração aperta, mesmo quando parece ilógico. Abraão foi assim. Deus mandou ele sair da terra dele, da casa dele, para uma terra que ele ainda ia mostrar. Olha isso. Deus nem disse para onde era, só falou, sai. E ele foi, pela fé, pela direção. E a partir disso, toda uma geração foi abençoada. Porque um homem decidiu confiar mais na voz de Deus do que nos próprios olhos. Será que hoje você não precisa fazer o mesmo? Sair do teu lugar de controle, de segurança, de previsibilidade e entrar num terreno novo onde a única bússola é a voz de Deus. Porque é nesse território que os milagres acontecem. É nesse lugar que as promessas se cumprem. É nesse chão invisível que Deus constrói as maiores histórias. E olha, eu sei, tem gente que já cansou de pedir, cansou de orar, já fez campanha, jejum, já chorou tanto que nem sabe mais o que dizer. E eu te entendo. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Às vezes a bênção não chegou porque você está pedindo a coisa certa, mas da forma errada. Você está pedindo para Deus te dar. Mas hoje Ele está dizendo, me deixa te guiar. Porque mais importante do que a resposta é o caminho que te leva até ela. E se você for com Ele, tudo o que vier vai ter propósito, vai ter paz, vai ter sustento. A direção de Deus não livra a gente dos desertos, mas garante que a gente vai atravessá-los e sair mais forte. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus não levou eles pelo caminho mais curto, levou pelo deserto. E sabe por quê? Porque o povo não estava pronto, e ele sabia. Então, preferiu trabalhar neles primeiro, moldar o caráter, ensinar dependência, mostrar sua presença na nuvem e no fogo. Porque às vezes Deus prefere demorar, para garantir que a bênção não te destrua quando chegar. E isso vale para tudo: finanças, relacionamentos, decisões importantes. Tem gente que ora pedindo alguém para se casar, mas não pergunta se está preparado para amar como Cristo ama a igreja. Tem gente que ora pedindo mais dinheiro, mas não tem maturidade para administrar o que já tem. Deus vê o que você não vê. Ele enxerga o teu coração. E é por isso que a direção tem que vir antes da provisão. Então, meu irmão, minha irmã, não se precipite. Não tome decisões importantes no calor da emoção. Antes de qualquer passo, dobra o joelho, fecha os olhos, silencia o coração e pergunta: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Porque quando Deus guia, Ele garante, Ele provê, Ele sustenta, Ele honra.
E se você hoje está vivendo uma fase de incerteza, sem saber para onde ir, o que fazer, como resolver, eu quero orar com você agora mesmo, no Espírito. Quero declarar sobre a tua vida que a sabedoria do alto te invada, que a confusão dê lugar à clareza, que a angústia ceda espaço para a paz, que a ansiedade seja substituída por confiança, que toda decisão que você tomar daqui para frente seja conduzida pela mão de Deus, que você não se contente mais com bênçãos soltas, mas deseje viver dentro do plano, dentro do propósito, dentro da direção perfeita dele, porque só assim a tua vida vai fazer sentido. Só assim o que você recebe vai te acrescentar e não pesar. Só assim você vai viver o que está escrito em Provérbios. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Acredite, Deus não quer só te abençoar, Ele quer te ensinar a andar. E andar com Ele, meu irmão, minha irmã, é a coisa mais maravilhosa que existe. Que Deus te abençoe profundamente, que Ele te direcione em cada passo, em cada escolha, em cada semente que você plantar. E que tudo o que você viver a partir de hoje tenha a marca do céu. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui. Eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para mais conteúdos inspiradores como este. Aproveite esta oportunidade e assista ao vídeo que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Clique e receba uma porção ainda maior de milagres extraordinários em sua vida. Até lá!